Você sabe o que é mais triste? Que às vezes você chega na sua casa, olha ao redor, e percebe que não se sente em paz. Que o lugar onde deveria descansar, se desconectar do mundo e se sentir feliz, parece mais um campo de batalha. A maioria das pessoas acredita que ter a casa limpa e organizada é questão de tempo ou de sorte, mas não, é questão de regras. E hoje vou compartilhar com você 10 regras de ouro, algumas que talvez pareçam estranhas ou exageradas, mas que se você aplicá-las, sua casa nunca mais será um caos. Primeira regra: nunca guarde coisas quebradas. Alguma vez você já parou para olhar aquele enfeite quebrado que tem na estante? Aquele eletrodoméstico danificado que você jurou consertar há meses? Aquela cadeira que manca e que você deixou ali porque ainda serve? Tenho uma notícia incômoda: cada objeto quebrado que você mantém na sua casa é um lembrete constante de coisas pendentes, de coisas que não funcionam, de energias estagnadas. E mesmo que você não perceba, toda vez que passa por esse objeto, sua mente registra. É como ter um alerta silencioso que te lembra que algo está incompleto, fora do lugar ou quebrado, mesmo quando todo o resto parece em ordem. Há quem acredite que guardar coisas quebradas por precaução é prudente, que algum dia servirá para algo ou poderá ser consertado. A realidade é que esse por precaução se transforma em lixo emocional e físico. Você não percebe, mas esses objetos danificados roubam espaço, ar e energia. Imagine que cada coisa quebrada é uma ferida aberta na sua casa. E nenhuma ferida cicatriza se você não a limpa, a cuida ou a elimina. E não falo só de objetos grandes. Uma moldura de foto com o vidro rachado, um vaso com uma trinca, uma lâmpada que pisca ou uma gaveta que não fecha bem. Esses pequenos detalhes transmitem desordem mesmo que a casa esteja impecável. É como ter uma roupa impecável com um botão pendurado. Não chama tanta atenção, mas você sabe que está ali, e de alguma forma te incomoda. Além disso, as coisas quebradas interrompem o fluxo da energia natural dos ambientes. São como tampões invisíveis que impedem a harmonia de circular. Você já percebeu que há casas que, mesmo estando limpas, parecem pesadas? Geralmente estão cheias de objetos quebrados, coisas que já não funcionam ou que deveriam ter saído dali há muito tempo. E aqui vem o curioso: muitas pessoas guardam coisas quebradas por apego emocional. Aquele enfeite que alguém especial te deu, aquele relógio que você herdou, aquela mesa do seu primeiro apartamento. Mas sabe de uma coisa? A lembrança não está no objeto, está em você. Você não precisa manter uma coisa danificada para manter viva uma memória. Pelo contrário, deveria se perguntar que mensagem está passando para sua casa e para si mesma quando conserva coisas que já não servem. Se algo quebrou e você consegue consertar nas próximas 24 ou 48 horas, faça isso. Se não, se despeça. Não deixe num canto, não coloque numa sacola, não guarde por precaução. Porque esse por precaução vai ficar aí anos, acumulando poeira e energia morta. Sua casa é um reflexo do seu estado interno. Se você conserva coisas quebradas, está permitindo que algo dentro de você também se mantenha quebrado, inacabado ou abandonado. Faça esse favor para você. Faça uma revisão, sem desculpas, sem sentimentalismos. Pegue tudo o que está quebrado ou danificado e decida: conserto hoje ou vai embora. E quando fizer isso, você vai notar uma mudança quase imediata em como o ambiente se sente. O ar fica mais leve. Você respira mais tranquila. É incrível o que eliminar o que não funciona mais pode fazer. Porque a verdade é que, na vida e na casa, o que não soma, atrapalha. Antes de continuar, como sempre, convido vocês a se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e apoiar o vídeo com um like. Como presente, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, vou deixar um planner de organização diária para um lar impecável 100% grátis. Espero que aproveitem. Segunda, proíba-se de ter uma cadeira ou canto de acumulação. Todos nós temos um. Mesmo que não admitamos, há um cantinho na casa que se transforma no depósito silencioso de tudo o que não sabemos onde colocar. Pode ser uma cadeira no quarto, um canto da cozinha, o encosto do sofá ou uma mesinha perto da entrada. Esse espaço começa com uma jaqueta que você deixou ali um instantinho, depois uma bolsa, umas cartas, a sacola das compras, uma caixa que você não sabe onde vai. E quando se dá conta, aquele cantinho virou um pequeno monstro da bagunça. O perigoso desses cantos de acumulação é que eles normalizam o caos. Se transformam numa desculpa visual para não arrumar. Porque uma vez que há algo fora do lugar,
sua mente inconscientemente começa a permitir que mais coisas se acumulem. É um efeito contagioso. Um canto bagunçado transforma o resto da casa numa zona de tolerância à bagunça. Para que guardar o cachecol no lugar se já tem 2 bolsas na cadeira? Para que organizar aqueles papéis se já tem um monte de coisas ali? É assim que funciona. E o pior é que esse canto não só desorganiza visualmente, como também afeta emocionalmente. Toda vez que você o vê, mesmo sem perceber conscientemente, recebe uma pequena mensagem mental. Você tem coisas pendentes, seu espaço está incompleto, você não tem controle do seu ambiente. É como uma goteira constante na sua tranquilidade. É muito fácil subestimar esses pequenos montes de coisas, porque eles não são grandes, não ocupam muito espaço, e em teoria podem ser organizados rápido. Mas não são organizados. Porque a natureza desses cantos é acumular. São zonas de escape visual e mental, onde você deixa o que te incomoda porque naquele momento não quer lidar com aquilo. Por isso, não basta arrumar esse canto. Você deve se proibir de tê-lo. Ele não deve existir. Se você tem uma cadeira que funciona como cabideiro, tire-a. Se há uma mesa que só serve para amontoar coisas, elimine-a ou mude de lugar. Se há um espaço que funciona como depósito para tudo o que está pendente, desfaça-se dele. Porque se você deixar esse espaço disponível, mesmo limpando hoje, amanhã ele vai se encher de novo. Sua casa deve ser organizada de forma que não existam zonas mortas. Cada coisa deve ter seu lugar. E se não tiver, provavelmente você não precisa dela. O segredo está em não dar oportunidade para a desordem. Quando tudo tem seu lugar, e não existem esses cantinhos de acumulação, sua mente se acalma porque percebe ordem e controle. Faça o teste. Hoje mesmo. Vá até esse cantinho, tire tudo o que tem ali, devolva cada coisa ao seu lugar e elimine esse espaço. Se for uma cadeira, tire-a do cômodo. Se for uma mesa, dê outra função para ela ou mude de lugar. Obrigue-se a não ter esse espaço tentador onde você deixa as coisas que não sabe onde colocar. Você vai perceber como sua casa fica mais leve e como, de repente, tudo começa a se manter no lugar com menos esforço. Porque quando a bagunça não tem onde se esconder, ela para de se acumular. Terceira, mude o aroma da sua casa toda semana. Vou te dizer sem rodeios, uma casa que sempre cheira igual se torna um lugar apagado, rotineiro e emocionalmente sem vida. Talvez você já nem perceba porque seu olfato se acostuma com os aromas, mas toda pessoa que entra na sua casa sente isso na hora. E não estou falando de cheiros ruins. Pode cheirar a limpeza, a sabão ou a nada. E mesmo assim ser um ambiente pesado, imóvel, sem vida. O olfato é um dos sentidos mais poderosos que temos. Muito mais do que a visão ou a audição quando se trata de ativar memórias, emoções ou sensações. Um simples aroma pode mudar seu estado de espírito, te relaxar, te encher de energia ou te deixar desconfortável sem que você saiba por quê. E, mesmo assim, quase ninguém presta atenção em como sua casa cheira, a não ser quando tem algo queimado ou lixo acumulado. E aqui vem o interessante. Os ambientes que sempre cheiram igual se tornam invisíveis para você. Seu cérebro para de registrar. Fica como um fundo neutro que não acrescenta nada, mas também não refresca nem limpa emocionalmente o espaço. Por isso, uma das regras mais estranhas e ao mesmo tempo mais eficazes para manter sua casa viva e organizada, não só no físico, mas também no energético, é mudar o aroma toda semana. Toda semana. Sem desculpas. Não importa se você acha exagerado ou desnecessário. Faça e veja o efeito. Use velas aromáticas, óleos essenciais, incensos, defumadores, flores naturais ou até troque o detergente que você usa para passar pano no chão ou lavar roupa. Que a cada semana sua casa tenha um aroma diferente. Uma semana pode cheirar a lavanda, outra a canela, a baunilha, a sândalo, a cítricos, a eucalipto. Não importa qual, o importante é a mudança. Por quê? Porque cada aroma move a energia de forma diferente. Tem cheiros que relaxam, outros que limpam, outros que despertam, outros que animam. E esse movimento constante impede que sua casa se transforme em um espaço emocionalmente estagnado. O cheiro transforma o ambiente sem que você precise mover móveis ou trocar cortinas. É uma limpeza invisível, sutil e profundamente eficaz. Além disso, o simples ato de trocar o aroma semanalmente faz você ficar mais consciente do seu espaço. Te obriga a parar, observar e decidir o que você quer sentir na sua casa naquela semana. É uma forma discreta, mas poderosa,
de retomar o controle emocional do seu lar. Faça o teste. Esta semana escolha um aroma. Na próxima, outro. E observe como muda a forma como você se sente dentro da sua própria casa. Como melhora seu descanso, sua concentração, seu humor. E como, curiosamente, as pessoas que te visitam percebem e comentam sem saber o que você fez. Porque uma casa não se organiza apenas tirando o pó ou guardando coisas em caixas. Ela se organiza também no ar, nas sensações que provoca, nos pequenos detalhes que não se veem, mas se sentem. E o aroma é um dos mais potentes. Não subestime. Mude o cheiro, muda a energia, muda a casa. Quarta, mova pelo menos um móvel de lugar a cada mês. Vou te contar um segredo que pouquíssima gente aplica. A verdadeira desordem nem sempre está na poeira ou nos objetos fora de lugar, mas sim na energia que fica parada quando nada se move. E não estou falando de coisas místicas ou superstições baratas. Estou falando de como sua mente e seu corpo percebem um espaço onde tudo permanece igual por tempo demais. Ele se torna invisível. Você se acostuma tanto com a aparência da sua casa que para de enxergá-la. E, quando para de enxergar, para também de sentir. Por isso essa regra, embora pareça absurda ou mínima, é uma das mais potentes. Mova pelo menos um móvel de lugar por mês. Não precisa fazer uma reforma completa nem ficar maluca trocando tudo de lugar. Basta mudar um abajur de canto, girar a mesa de centro, trocar um quadro de parede, colocar a planta em outro canto ou trocar 2 cadeiras de posição. Algo pequeno, algo simples. Mas que quebre a rotina visual à qual você já se acostumou sem perceber. Quando algo muda de lugar, seu cérebro volta a notar o ambiente. É como quando você muda de corte de cabelo, e de repente, todo mundo diz que você está diferente, embora você continue a mesma pessoa. É um pequeno movimento que gera uma sensação de novidade. E essa novidade renova sua relação com o ambiente. Faz você se reconectar com sua casa. Te obriga a observá-la, a repensar se aquele canto poderia ser melhor aproveitado, se aquele abajur fica mais bonito perto da janela, se aquele vaso esquecido poderia ganhar vida em cima da mesa. Além disso, mover móveis mesmo que seja uma mesinha ou um quadro também é uma desculpa perfeita para limpar aqueles cantos que ficam meses sem serem tocados. A poeira atrás da cômoda, aquela mancha debaixo do sofá, a teia de aranha no canto atrás do armário. São lugares que, se nada se move, viram zonas mortas que carregam a casa com uma energia pesada que você não vê, mas sente. E tem mais. Quando tudo fica parado durante meses, sua casa começa a pesar emocionalmente. Ela passa a parecer mais uma obrigação do que um refúgio. Um espaço onde tudo está no lugar porque ficou assim desde anos atrás, não porque é isso que você quer hoje. E isso, sem que você perceba, rouba sua vitalidade. O movimento, mesmo mínimo, cria renovação. E onde há renovação, há ordem mental, ordem emocional e ordem física. Porque ao mover um abajur de lugar talvez você descubra que aquele canto está mal aproveitado. Que aquela planta cresce melhor em outro espaço. Que aquela mesinha você já nem gosta mais e poderia substituir. E assim, com uma simples troca de posição, você ativa uma cadeia de microdecisões que revitalizam toda a sua casa. Faça isso. Este mês, mova alguma coisa. Qualquer coisa. E quando fizer isso, respire, olhe para sua casa com olhos novos e sinta como esse pequeno gesto renova o ambiente sem que você precise gastar um centavo. Porque organização nem sempre é questão de limpeza. Às vezes, é questão de movimento. Quinta, guarde as coisas fora da vista. Me escute bem, porque essa é daquelas regras que mudam tudo quando você realmente entende. Sua casa não está bagunçada só quando há roupa jogada ou pratos sujos. Ela está bagunçada quando sua visão está saturada de objetos, mesmo que estejam bem organizados. Já reparou como você se sente ao entrar numa casa minimalista, daquelas que quase não tem nada à mostra? Dá paz, relaxa, dá espaço mental. E não é mágica. É que nossa mente funciona melhor em ambientes visualmente limpos. Por isso essa regra é tão importante e tão ignorada. Guarde as coisas fora da vista. Tudo que puder colocar em caixas, cestos, cestas decorativas, gavetas ou armários, faça isso. Não importa se são coisas que você usa todo dia. O truque é que elas não fiquem expostas o tempo todo. Porque cada objeto que você vê é uma microinformação que seu cérebro processa, mesmo que você não preste atenção. E quando a informação visual demais, sua mente começa a se sentir sobrecarregada.
Você se estressa sem saber o porquê. Fica irritada mais rápido. Tem dificuldade de se concentrar. E a culpa é daquele monte de objetos acumulados à vista dizendo para o seu cérebro: tem coisa pendente, tem coisa para fazer, tem bagunça aqui. Olhe ao seu redor agora. Repare em todas as coisas que estão sobre as mesas, nas prateleiras, em cima da geladeira, no sofá, nos cantos. Papéis, carregadores, potes, cadernos, controles, enfeites que você nem olha, bolsas, roupas dobradas esperando alguém levar para o lugar. Tudo isso vira um ruído visual constante que impede sua casa de parecer organizada, mesmo que esteja limpa. E não se trata de jogar tudo no lixo. Se trata de esconder. De usar caixas bonitas, cestos de vime, gavetas com divisórias, organizadores de tecido, qualquer recurso que permita esconder o que você não precisa ter na sua frente. Uma prateleira cheia de enfeitinhos não decora, cansa. Uma mesa cheia de potes não decora, sufoca. Um móvel abarrotado de coisas em cima não é prático, é ruído mental. Quanto menos coisas você vê, mais leve sua casa parece. Quanto mais limpa está sua visão, mais organizada sua mente se sente. Porque a casa reflete como você está. Se você vê bagunça, sua mente está bagunçada. Se você vê espaço livre, sua mente respira. Faça o teste. Guarde tudo o que puder. A caixa de remédios numa gaveta. As chaves numa bandeja com tampa. Os carregadores num cesto fechado. Os papéis numa pasta dentro do armário. Os controles numa caixa ao lado do sofá. E, de repente, sua casa vai parecer maior, mais organizada, mais sua. Mesmo sem ter varrido ou passado pano. Porque a desordem nem sempre se limpa, às vezes se esconde. E isso, querida, é uma das melhores formas de recuperar a calma no seu lar sem enlouquecer. Sexta. Nunca guarde presentes que você não gosta. Vou te dizer uma coisa que ninguém tem coragem de dizer, mas que você sabe no fundo. Na sua casa tem coisas que você não quer. Coisas que você não gosta, que não te representam, que não combinam com seu estilo, que te lembram pessoas ou momentos desconfortáveis. E muitas dessas coisas são presentes. Presentes que te deram com boa intenção, sim, mas que você não escolheu, que você não precisa e que, pior ainda, não te provocam nada de positivo. E aqui vem a regra que você deveria tatuar mentalmente. Nunca guarde presentes que você não gosta. Jamais. Não importa se foi sua sogra, sua prima favorita, uma amiga de infância ou alguém que já se foi. Se aquele objeto não te arranca um sorriso, se você não gosta de como ele fica, se não combina com sua casa ou com sua vida, você precisa deixar ele ir. Porque o que você guarda por obrigação gera uma energia pesada. Ocupa um espaço que poderia estar vazio ou ser usado por algo que você ama. E toda vez que você vê, mesmo sem perceber conscientemente, há um pequeno incômodo, uma rejeição disfarçada de educação. Você vai pensar: mas o que vão dizer se vierem aqui e não virem o presente? E eu te digo, essa é uma carga emocional que você está carregando sozinha. Sua casa é seu refúgio, seu território, seu espaço sagrado. Não é museu de lembranças dos outros nem depósito de coisas impostas. Se você não quer um vaso, uma caneca, uma estátua feia, um quadro horrível ou aquele suéter que te deram há 5 natais, tire da sua casa. Porque cada objeto no seu lar conta uma história. E quando essa história é uma obrigação ou um lembrete desconfortável, por mais bonito que seja, contamina. Não ocupa só espaço físico, ocupa espaço emocional. E quando você tem muitas coisas que não ama, sua casa vai ficando menos sua e mais depósito dos outros. Eu sei que no começo dói. Porque desde pequenas nos ensinaram que devemos ser gratas, que não se recusa presente. E eu não estou dizendo para você ser ingrata. Você pode agradecer o gesto, valorizar a intenção e depois decidir que aquele objeto não precisa permanecer na sua vida. Dê para quem vai gostar, doe, venda, faça o que quiser, mas não condene aquilo a ocupar um canto da sua casa só por pena. Quando você se livra do que não ama, mesmo que sejam presentes, abre espaço para o que te faz feliz. E sua casa começa a refletir quem você é, e não as expectativas ou gostos dos outros. E acredite, essa sensação de alívio ao se desfazer de coisas por obrigação não tem preço. Então faça esse tour pela sua casa. Olhe os enfeites, a louça, as canecas, as roupas, os quadros. E se tem algo que você só guarda porque foi fulana que deu, mas que você não suporta, hoje é um bom dia para dizer adeus.
Porque sua casa merece estar cheia de coisas que te fazem sorrir e não de objetos que só ocupam espaço por culpa da culpa. Sétima, faça uma faxina em silêncio pelo menos uma vez por mês. Essa regra é para os corajosos, porque poucos se atrevem a fazer e, quando experimentam, entendem por que incomoda, porque dói, mas também porque é tão necessária. Faça uma limpeza em silêncio pelo menos uma vez por mês. Não coloque música, não ligue sua série preferida de fundo, não use fones de ouvido, não fique no WhatsApp enquanto arruma. Só você, suas mãos e os sons da sua casa. O ranger do piso, o atrito da vassoura, o clique das coisas se movendo, os passos dos vizinhos, o vento nas janelas. Só isso. Para quê? Porque quando você tira o barulho externo, aparece o interno. E é aí que começa a verdadeira limpeza. Não só a da sua casa, mas a da sua cabeça. Quando você limpa em silêncio, começa a ouvir seus próprios pensamentos sem anestesia. Aparecem aquelas ideias que você vinha evitando, aquelas emoções que não queria revisitar, aquelas pendências que incomodam, aquelas perguntas que você não respondeu. E enquanto esfrega, varre, organiza, sacode, percebe tudo o que vinha escondendo com o barulho. É desconfortável, sim. Na primeira vez, vai ser difícil. Você vai querer pegar o celular ou ligar o rádio. Mas se aguentar esse desconforto, vai descobrir coisas que não se sentem quando se limpa distraída. Vai perceber cantinhos que sempre esquece, objetos que já não fazem sentido, ambientes que parecem carregados sem motivo aparente. Vai sentir como está, de fato, a energia da sua casa. Vai perceber se aquele quarto está tenso, se aquele corredor parece frio, se aquele canto parece parado no tempo. E tem mais. Quando você limpa em silêncio, não ouve só a si mesma, ouve também a sua casa. Porque uma casa fala. Do seu jeito, na sua linguagem, com seus sons. E você nota detalhes que tinha normalizado. Uma dobradiça frouxa, um zumbido, um cheiro leve num canto, a luz que entra de forma diferente em determinada hora. Coisas que, com música alta, você jamais notaria. Essa limpeza em silêncio é quase um ritual. Uma forma de se reconectar com o seu espaço. De voltar a habitá-lo conscientemente, e não no piloto automático. É nesse silêncio que muitas mulheres encontram respostas, aliviam pesos, choram sem motivo aparente ou tomam decisões que vinham adiando há meses. Porque enquanto as mãos se ocupam, a mente se organiza. Faça o teste. Escolha um dia. Desligue tudo. Guarde o celular em outro cômodo. E comece. Sem pressa. Sem roteiro. Vá limpando o que a casa for pedindo. E escute. Escute-se. Você vai se surpreender com tudo o que acontece quando, depois de tanto tempo, para de se encher de ruído e fica a sós consigo e com seu lar. Essa limpeza vale mais que 1000 faxinas superficiais feitas ao som de reggaeton. Porque não é só o chão que você limpa, é a cabeça. Oitava. Coloque um espelho de frente para a porta de entrada. Essa é daquelas regras que muita gente já ouviu por alto, mas poucos entendem o verdadeiro sentido. Coloque um espelho de frente para a porta de entrada. Não ao lado, não no corredor, não na esquina. Bem na frente da porta. Que seja a primeira coisa a te receber, e a qualquer pessoa que cruze o limiar da sua casa. Por quê? Porque esse espelho se torna um guardião silencioso. Um reflexo imediato da energia que você carrega quando cruza sua própria porta. Pense nisso. Toda vez que você chega em casa, traz junto o que aconteceu lá fora. A discussão na rua, a tensão do trabalho, a tristeza, a ansiedade, o cansaço, a pressa. Às vezes, alegria, esperança, calma. Mas muitas vezes, sem perceber, você arrasta um caos invisível que entra junto com você. E esse espelho, plantado bem na entrada, te obriga a se ver. Não de relance, a se ver de verdade. A parar, nem que seja 2 segundos, e se reconhecer. Que cara você está? Que postura você tem? Que energia está trazendo para o seu espaço sagrado ao cruzar aquela porta? Segundo o Feng Shui, um espelho ali age como um filtro. Reflete e devolve para fora as energias ruins antes que invadam sua casa. Mas além das crenças, pela pura lógica, esse espelho te devolve a imagem de como você está se tratando, de como chega ao seu refúgio. Permite que você tome consciência. Se quiser, pare antes de seguir. Respire. Se sacuda. Mude a expressão. Decida o que quer deixar do lado de fora e o que permite entrar. Tem dias em que a gente se olha nesse espelho e percebe que está em pedaços. E, em vez de passar direto, você pode decidir.
Hoje preciso deixar essa tristeza aqui, na porta. Hoje não quero que isso contamine minha sala, minha cozinha, meu quarto. Hoje quero mudar de energia antes de entrar. E eu juro, funciona. Além disso, para as visitas, também é um recado. Uma casa que recebe com um espelho na entrada está dizendo às pessoas: aqui tudo se vê, aqui nada se esconde, aqui você se reconhece ou se incomoda, mas não passa despercebido. É uma forma sutil de impor limites, de marcar que a casa é seu território, e aqui se respira clareza. Não precisa ser um espelho caro ou enorme. Pode ser discreto, bonito, que combine com o ambiente. O importante não é o tamanho, é a intenção. Que seja aquele reflexo sincero que, ao cruzar a porta, te devolva a verdade que às vezes você evita o dia todo. Coloque. Você vai perceber como a energia da entrada muda e como muda também sua forma de chegar em casa. Porque uma casa que te obriga a se enxergar antes de entrar, te ensina a se cuidar mais. Nona, proíba todos em casa de deixar os sapatos fora do lugar. Essa regra parece insignificante, quase boba, mas acredite, é uma das mais poderosas para manter a casa em ordem sem esforço constante. Proíba todos em casa de deixar sapatos fora do lugar. Que soe radical, porque é. Nada de largá-los na entrada, ao lado do sofá, perto da cama, nem na cozinha porque tirei rapidinho. Os sapatos têm um lugar e devem voltar para ele sempre. Por quê? Porque a bagunça não começa grande. Ela começa com mínimos detalhes que a gente ignora. E o maior de todos é o par de sapatos fora do lugar. Porque quando você permite isso, inconscientemente está abrindo a porta para o caos. É o primeiro elo de uma corrente silenciosa. Se hoje você deixa o sapato na sala, amanhã vai deixar a bolsa na mesa, depois as chaves no sofá, depois um prato vazio ao lado da cama. É um efeito dominó que, quando você se dá conta, a casa está desordenada e carregada. Os sapatos são simbólicos. Representam a entrada e a saída, o contato com a rua, com o externo. E quando você os larga em qualquer canto, não está só sujando, está trazendo junto a energia da rua, de outros lugares, de outras pessoas. Por isso é importante ter uma regra firme. Nesta casa, sapatos vão para o lugar certo. E se não houver um espaço adequado, crie uma caixa, uma prateleira, um canto designado, um pequeno sapateiro, não importa. O essencial é que haja uma norma inquebrável. Além disso, manter esse hábito tem um efeito psicológico mais profundo. Obriga as pessoas a estarem conscientes da sua presença no espaço, a se responsabilizarem pelo que usam e pelo que deixam, a não viverem no automático, jogando as coisas por aí porque depois eu pego. E assim, sem perceber, quando todos sabem que os sapatos não se deixam por aí, também começam a cuidar de outros detalhes. Evita-se que os casacos fiquem nas cadeiras, que as mochilas sejam largadas no chão, que os pratos se acumulem. Uma casa onde cada objeto tem seu lugar e todos respeitam essa ordem é uma casa que se mantém sozinha. Porque a bagunça não é bagunça, é falta de regras claras. E quando você marca essa linha, quando é rigorosa com pequenos detalhes, o resto flui sem precisar correr atrás de ninguém. É questão de cultura de lar. E vou te dizer mais. Se você não tiver uma regra clara sobre os sapatos, nunca vai ter ordem de verdade. Você pode limpar todos os dias, pode aromatizar, pode mudar os móveis de lugar, mas o efeito de um par de sapatos onde não deveria estar é desastroso. Vira um sinal visual de que naquela casa tudo pode estar fora do lugar. E esse pequeno deslize se multiplica. Então faça isso. Proíba. Que todos saibam. Que não haja exceções. E você vai ver como o simples fato de ter os sapatos no lugar mantém o resto da casa e da energia alinhados sem esforço extra. É uma daquelas coisas invisíveis que muda tudo. 10ª e última. Cada objeto precisa ter uma razão para estar ali. Essa é a regra mais difícil de aceitar, mas a mais libertadora de todas. Cada objeto na sua casa precisa ter uma razão para estar ali. Sem exceções. Se não é útil, se não é bonito ou se não te faz feliz, não tem o menor direito de ocupar o seu espaço. E é curioso, porque quando a gente começa a olhar a casa com essa lupa, percebe quantas coisas guarda por costume, por pena, por obrigação ou por pura inércia. O problema é que todo objeto carrega energia. E não estou falando de coisas místicas, falo do que cada coisa que você vê provoca emocionalmente em você. Se você tem enfeites de que nem gosta, mas estão ali porque alguém te deu ou porque dá pena jogar fora, esses objetos não ocupam só espaço físico, ocupam espaço emocional.
Cada vez que você os vê, mesmo de relance, geram uma micro-sensação de rejeição, de incômodo, de dívida emocional. E isso, quando se acumula, pesa mais do que você imagina. A mesma coisa acontece com lembranças de relacionamentos passados, objetos que guarda de pessoas que já não estão na sua vida ou de momentos que te causam tristeza ou culpa. Por que conviver com isso todos os dias? Por que manter no seu espaço objetos que te conectam a emoções que você não quer mais sentir? Cada coisa na sua casa deveria ser um aliado, não um peso. E olha, não se trata de viver em uma casa minimalista, fria e vazia. Trata-se de que cada coisa que você decide manter some para o seu bem-estar, que tenha um propósito claro. Existem coisas úteis, como a panela velha com a qual você faz aquela sobremesa que ama. Existem coisas bonitas, como uma planta, um abajur com luz aconchegante, um quadro que te acalma. E existem coisas que simplesmente te fazem feliz, mesmo que não sirvam para nada além de te fazer sorrir quando você as vê. Esses objetos devem ficar. O resto, não. Porque o que muita gente não entende é que uma casa não se enche apenas de móveis e enfeites. Ela se enche de memórias, emoções e energia. E cada objeto comunica algo. Se você tem coisas que já não te representam, que não te acrescentam mais, está vivendo numa versão antiga de si mesma. E isso te prende. Te convido a caminhar pela sua casa e se perguntar diante de cada coisa: para que você está aqui? Eu realmente preciso de você? Eu realmente quero você? Você realmente me faz bem? Se a resposta for não, se despeça. Sem culpa. Sem drama. Apenas agradeça pelo que foi e se liberte do que já não deve te acompanhar. Sua casa deveria ser o reflexo de quem você é hoje e de como quer se sentir. Não um museu de quem você foi nem um altar para o que te pesa. Cada objeto conta. E quando você faz essa limpeza consciente, te juro, não é só o espaço que se libera. Sua mente, seu ânimo e sua energia também se aliviam. E então, sim, sua casa começa a se sentir verdadeiramente sua. Acha exagerado? Eu sei. Para muita gente isso parece estranho, pesado, quase como mania de gente obcecada. Mas sabe de uma coisa? Teste por um mês. Só um. Siga essas regras como um desafio pessoal. Faça, mesmo que dê trabalho, mesmo que ninguém na casa entenda, mesmo que bata preguiça ou você ache que não vai fazer diferença. E te garanto que, em poucos dias, vai perceber como muda seu humor, como você descansa melhor, como sua cabeça fica mais leve e até como você sente mais vontade de estar em casa. Porque não se trata apenas de ter uma casa bonita para os outros dizerem que organizada. Trata-se de ter um espaço que te devolve a paz toda vez que você cruza a porta. Que te acolhe em vez de te sugar. Que te faz sentir leve, não sobrecarregada. Que te dá clareza, não cansaço visual. Que te lembra quem você é, e não te mantém presa a coisas quebradas, a objetos sem sentido ou a cantos que ninguém se atreve a arrumar. Essas regras não são de decoração, são de bem-estar. São pequenas decisões conscientes que, acumuladas, transformam o ambiente onde você vive e principalmente transformam como você se sente nele. Porque a verdadeira bagunça não está nas coisas fora do lugar, mas em permitir conviver com o que já não te serve, com o que te pesa, com o que rouba sua energia sem que você perceba. E isso se nota em como você acorda, em como trabalha, em como dorme. Se reflete nos seus nervos, nas suas distrações, na falta de vontade de receber visitas, nas desculpas para não chegar cedo em casa. Tudo começa ali, no ambiente que te acolhe ou que te sufoca. Então não são exageros. São regras de ouro porque funcionam. Porque limpam mais do que o chão, limpam a cabeça, o coração e o ânimo. E quando você testar, quando sentir de verdade, vai perceber que não quer mais voltar atrás. Porque no dia em que você entende como é viver em um espaço que te respeita e te cuida, você não aceita menos. E veja bem, não se trata de gastar com móveis novos nem de decorar como capa de revista. Se trata de organizar com intenção. De decidir o que fica e o que vai. De limpar não só com pano, mas com critério. E isso, minha amiga, isso é o que de verdade mantém uma casa viva, saudável e sua. Então faça. Só um mês. E depois me conta.